Me lesionei correndo, e agora? Bom, pessoal, hoje eu vim contar para vocês a respeito do meu relato. Bom, meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, e nesse canal eu falo sobre bancos, cartões de crédito, mas eu tenho também o Momento Corrida, que se tornou o meu esporte do coração. Eu realmente sou apaixonada por esse esporte e eu resolvi trazer também algumas questões sobre esse esporte que eu gosto tanto, porque eu acho que o esporte ele é aplicável em várias áreas da nossa vida também. Então eu acho importante a gente se encontrar, fazer alguma atividade física. Então a corrida realmente se tornou uma grande paixão para mim e eu resolvi trazer alguns vídeos relacionados a esse assunto também. Ano passado eu acabei me lesionando correndo, por quê? Porque eu aumentei drasticamente o meu volume de corridas e eu usei também uma palmilha que eu não deveria ter usado. O que aconteceu? Eu me inscrevi, sabe quando você começa? Olha só, gente, eu comecei a correr ano passado e eu já tenho tudo isso aqui de medalha. Se vocês forem ver, é muita medalha, né? Então, assim, o que acontece? Ano passado, final do ano, ali entre outubro, novembro e dezembro, foi quando eu comecei a participar de provas, eu comecei a me empolgar demais. Então, eu me inscrevia em uma prova por final de semana. E existe um certo exagero nisso, porque o meu corpo, ele ainda estava em fase de adaptação, né? Eu comecei a correr com assessoria em outubro mesmo. Então, assim, comecei a treinar em outubro e assim, eu comecei a participar de provas demais. E como eu via uma certa evolução, eu comecei a me empolgar, sabe? E eu comecei a me exigir demais. O que aconteceu? Eu participei de uma prova no sábado, no domingo eu me inscrevi em outra prova e fui participar dessa prova. E quando eu comecei a correr, eu já comecei a sentir uma dor absurda na coxa, né? Na coxa, puxando para a perna. Eu saí da prova mancando. Eu já achei estranho, né? Porque eu sentia essa dor e eu tava mancando bastante. Mas beleza, na segunda-feira eu nem andava, né? A prova foi no domingo, na segunda eu nem conseguia andar. Aí, na segunda-feira, eu passei o dia de repouso para tentar melhorar, depois foi melhorando, mas eu me inscrevi mais uma prova no final de semana seguinte. Então meio que foi como tirar a casquinha. Graças a Deus, assim, a minha lesão, ela não foi tão grave, apesar de ter demorado para sarar, porque eu fiquei 3 meses até sarar. O que aconteceu? Eu tive como eles chamam de rasgadura no músculo da coxa, né? A minha coxa direita, porque daí aconteceu outra coisa, eu não estava fazendo fortalecimento da maneira que eu deveria fazer no ano passado. Então, assim, eu estava correndo em excesso, volume, né? Aumentei demais. Coloquei uma palmilha que eu não deveria ter colocado e não estava fazendo musculação. Então, aconteceu que eu me lesionei, tive essa rasgadura. Em janeiro, eu decidi começar a natação para ajudar também na questão do fortalecimento. Janeiro, eu voltei para as corridas. Em dezembro, eu não corri mais, porque realmente eu não conseguia nem andar, eu andava mancando. Janeiro, por mais que eu estivesse mancando, eu voltei para assessoria, para os treinos, fazendo dentro daquilo que eu conseguia, tá? Então, assim, eu fazia de forma mais leve, né, para tentar não me machucar. Fevereiro, mesma coisa, não tinha passado ainda, mas nesse meio tempo todo eu fui fazendo musculação também. Março começou a aliviar. Então, para vocês terem uma ideia, eu me machuquei em dezembro, só em março que eu pude dizer assim, agora tá 100%, não sinto mais dor. Então, só em março que eu pude voltar assim 100% à ativa dos treinos. Então, por isso é muito importante a gente cuidar com a questão de lesão, sabe? Porque realmente, se a gente aumenta drasticamente o volume, se a gente não respeita os dias de descanso, são coisas que podem nos prejudicar. Então é preciso sim tomar bastante cuidado, tá, gente? E eu tô fazendo esse vídeo como uma reflexão para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, entende? Porque eu acabei cometendo esses erros e quando eu vi, já era tarde. Então, assim, eu tive que ficar praticamente 3 meses parada
para poder voltar. E olha, eu vou dizer para vocês que a corrida, ela é bem ingrata, porque a gente regride bastante se a gente não treina 100%. Agora sim que eu digo para vocês que eu voltei a treinar forte, que eu voltei a conseguir correr de fato, né? Já corri 10 quilômetros, enfim. Então, é preciso sim tomar cuidado. Eu sei que é um esporte que deixa a gente assim em êxtase, que é um esporte maravilhoso e que você quer conquistar cada vez mais, melhorar o seu tempo, só que é preciso também fazer fortalecimento, tomar certos cuidados, porque isso pode sim te prejudicar, tá? Então, assim, eu digo para vocês que a corrida realmente é maravilhosa, mas vá com calma, vá no seu tempo, respeite o seu corpo, respeite seus limites, para que você não tenha que sofrer o que eu sofri ficando parada, porque, gente, eu tava bem foi uma época que eu acabei ficando bem depressiva, porque eu não podia correr muito, então, assim, eu tinha medo também, então, é bem difícil você ter que ficar sem correr, sabe? Então, assim, respeita o seu tempo, respeita seu corpo, que eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por esse esporte, e quando as coisas começam a fluir, que você entende que você precisa respeitar isso, é muito bom, porque daí você vai ver que com o tempo você realmente vai melhorando, que você não precisa se cobrar tanto também, né? Você não tem que se comparar com ninguém, a sua comparação, a sua disputa é com você mesmo. Então, assim, pense que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu desenvolvimento na corrida, então não meta os pés pelas mãos, porque pode ser muito prejudicial. Então, assim, ó, dica de amiga, dica de quem passou por uma lesão e sofreu bastante com isso, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!